Intenções para a Santa Missa. Ação de graças. A Mauri e Marilene, 41 anos de matrimônio. 20 anos do grupo Caminho de Luz do SCC e seus coordenadores Luiz e Lúcia. Pedidos, por uma intenção particular. Aniversário natalício. Margarida Maria Neves da Silva, Luan Oliveira Mota, Cleise Maria da Silva Santos. Intenções pela saúde. Maria de Queiroz Guedes, Rudemere Ribeiro da Nóbrega, Marina Silveira Aires, Maria Gomes, Maria das Dores Fernandes, Baldomira Balduino Donato, Maria das Neves Ramos Vital Ribeiro, Caio Rodrigo Thomas, Reinaldo Toscano, Maria das Graças Lourenço, Celina Guedes do Nascimento. 7º dia de falecimento. Fernando Severino de Almeida. 30º dia de falecimento. Maria Sabino de Souza. 1º ano de falecimento. Gregório Guedes Fernandes. Francisca Francimar Fernandes. Outras intenções de falecimento. Maria Aparecida Pereira. Sônia Maria de Souza, Severino Pereira de Souza Filho, Antônio Pereira de Souza, Maria de Fátima Souza Cavalcante, Maria do Céu Fonseca Messiades, 30 anos, Maria de Fátima Fernandes, 4 anos, Francisca Nilma Fernandes, 4 anos, João Joaquim de Oliveira, 4 anos, Carmelita Fernandes, Eliezer Leite Rolim Filho, 5 meses. José dos Anjos, Antônio Batista da Cunha, 2 anos. Irmãos e irmãs, boa noite. Hoje nos reunimos para celebrar solenemente a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo, grandes testemunhas de Jesus, colunas e fundamento da cidade de Deus. Esta solenidade nos convida a fazer nossa solene confissão em favor da Igreja, una, santa, católica e apostólica. É, antes de tudo, uma festa da catolicidade, dia especial de oração pelo sucessor de Pedro, o Papa, e também pelo nosso bispo diocesano e por toda a Igreja. Que o exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo ilumine as mentes e acenda nos nossos corações o santo desejo de realizar a vontade de Deus. Cantemos. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuni seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que confessou. Essa fé é a rocha firme da Igreja do Senhor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, homens santos que deram a vida pela Igreja, derramaram o sangue. Peçamos perdão a Deus, porque muitas vezes nos falta a coragem de vivermos nossa vida cristã.
Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Louvemos a Deus. Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Sim, o nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, com o nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão.
guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
de todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o esperam com amor, a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem
que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Antes de refletir sobre a liturgia da palavra de hoje, primeiro nos perguntemos: o que é a santidade? Acho que o mundo atual entende a santidade com um conceito deturpado. Muitos acham que ser santo é não ter pecado. Isso não é verdade, porque senão não existiria santo. Quem não pecou? Jesus e Maria. Maria porque estava destinada a ser a mãe do Salvador. A Bíblia nos ensina que santo, só Deus, 3 vezes santo, santo por excelência. Mas Deus partilhou da sua santidade conosco, de modo que nós participamos da santidade de Deus. Ele que partilhou conosco a sua santidade. Ser santo também, não sei se vocês devem estar lembrados, né? Geralmente, quando éramos crianças, quando estávamos bem comportados na sala de aula, alguém dizia: é um santinho, não é? Ser santo também não é isso não é? Ser santo não é ter esse comportamentozinho apático, quase não fala, sonso, não é? Não é isso também. Ser santo, meus irmãos, é imitar algo da vida de Cristo, é ter na nossa vida algo da vida de Cristo. Quem são os santos? O Apocalipse nos diz, falando nesta imagem, nos ensina sobre a santidade de uma forma belíssima, ao dizer que apareceu no céu uma multidão de 144 mil. Eu não vou entrar em detalhes dessa numeração, mas só para dizer, é a totalidade. É a totalidade. Então, quem são esses? São os que vieram da grande tribulação, foi respondido assim, e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o santo, meu irmão e minha irmã, é um pecador que não desistiu ao longo do caminho. São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos nós podemos ser santos. É a nossa vocação primeira. Partindo dessa palavra do Apocalipse que acabei de lembrar para vocês, nós todos podemos. Nós viemos da grande tribulação, sim. Mas se lavarmos nossas vestes no sangue do Cordeiro, vamos ser santos sim. Ninguém é santo sozinho, só em Cristo. Ele que nos faz santos. Então você, pai e mãe de família, também é convidado a ser santo na vida cotidiana, aceitando com muita paciência os sofrimentos da vida, as dores, os problemas, as tribulações, tomando conta dos seus filhos,
valorizando sua esposa ou seu esposo, assumindo bem a sua vida profissional. Você pode ser santo dessa forma, sim, vivendo heroicamente os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, ser santo aqui na igreja é muito fácil. Uma paz como esta está ótimo. O negócio é ser santo lá na família, um aturando o outro, não é? O negócio é ser santo amanhã, no seu ambiente de trabalho, com aquelas pessoas que você não consegue conviver. É aí onde nós somos chamados a viver a santidade. De modo que tem médico santo, tem advogado santo, tem empregado doméstico santo, também tem professores, padres, papas, políticos, tem sim. Então, nós não podemos perder de vista essa vocação à santidade, é a nossa primeira vocação. Somos chamados a viver a santidade. E por falar em santidade, hoje celebramos estes dois grandes santos, colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. Primeiro Pedro. Quem era Pedro? Simão. Um dia Jesus passou e convidou Simão para que ele pudesse assumir uma missão diferenciada, uma missão especial. Olhou para ele e percebeu que poderia ser um pescador, não mais de peixes, mas de gente. Por isso que o nome dele mudou de Simão para Pedro, pedra. E nós somos muito parecidos com Pedro, né? Pedro negou 3 vezes. Depois não deixou Jesus lavar os pés, aí se arrependeu, já deixou Jesus lavar os pés. Depois disse que amava Jesus profundamente. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É desse Pedro que hoje nós escutamos no Evangelho. Esse que teve o seu nome mudado para Pedro, por conta da missão que mudou também. A primeira leitura colocou alguns aspectos da vida deste grande homem, falou da perseguição que ele sofreu quando Herodes mandou prendê-lo. Podemos até nos perguntar como é que pode um homem tão grande, aquele que foi convidado por Jesus a ser o primeiro papa da igreja, primeiro entre os discípulos, ter sofrido tanto, ter sido perseguido. Meus irmãos, foi assim mesmo. Quem é fiel a Deus vai sofrer. Toda pessoa que é fiel a Deus vai sofrer, mas não desiste, continua. Pedro foi assim. E o mundo em que vivemos, as pessoas reclamam da missão que Deus lhe deu. Às vezes eu penso que nós só queremos o lado bom da missão, mas quando vem a dificuldade, o lado ruim da missão, nós ficamos fracos, queremos desistir. Por exemplo, é muito bom ter filhos, não é? Mas aí difícil é o quê? Educá-los na lei de Deus, na lei da igreja. É muito bom casar, mas difícil é aturar as dificuldades do matrimônio um ao outro. É bom ser cristão? Quem é que quer dar a vida? Dá a vida como Jesus deu a vida. Então a leitura de hoje é claríssima para nós. Enquanto Pedro está preso, quer dizer, enfrentando essa grande dificuldade, ele aceita a missão, mas vem as dificuldades na vida dele. Enquanto ele está preso, a comunidade reza por ele, intercede por ele. É o nosso papel rezar uns pelos outros quando estamos em dificuldades. E o que foi que Deus fez? Mandou um anjo, enviou o seu anjo para libertar Pedro da prisão. Fico aqui me perguntando, e nós? Será que temos essa capacidade de enxergar quando o outro está passando por dificuldades? E depois, será que temos também a capacidade de interceder pelas pessoas, para que Deus envie os seus anjos para libertar as pessoas dos seus sofrimentos? E mais ainda, será que nós notamos a presença dos anjos que Deus envia em nossa vida para nos ajudar e nos alertar? Pensemos nisso.
Nós que somos cristãos e temos a missão de sermos como anjos, mensageiros do amor, mensageiros da paz de Deus na vida dos outros. Essa é a nossa missão. Infelizmente, muitas vezes não levamos a boa notícia, a boa nova, não levamos a salvação, deixando assim um rastro de coisa ruim na vida das pessoas. Como acontece isso, não é? Também ouvindo essa palavra, nós ouvíamos que o anjo tocou no ombro de Pedro e disse: põe o cinto, põe a calça, as sandálias. Em outras palavras, se prepare, não pode desistir, a jornada ainda é grande, não é? Levante-se. Meus irmãos, é desse jeito. Tem muita gente que quer desistir na metade do caminho. Quando enxerga uma dificuldade, quer desistir. Se Deus lhe deu essa vocação, se Deus lhe chamou para uma coisa, Ele vai lhe ajudar. Se Ele me chamou para o sacerdócio, eu tenho que ter certeza que o Senhor está me acompanhando e vai me acompanhar do primeiro dia ao último da minha vida. Eu tenho que sentir a força de Deus. Se Ele te deu a vocação para o matrimônio, aceite, abrace. Abrace com todas as dificuldades da vida, porque o Senhor não falha em suas promessas. Como foi o Salmo? O Salmo de hoje dizia exatamente que o Senhor nos livra de todos os temores. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. É assim que acontece. Ele nos livra de tudo. Agora falemos um pouco dessa segunda leitura, que é a leitura que fala em São Paulo. Paulo também nós conhecemos, ele era Saulo, não é? No início Saulo, depois mudou de nome porque mudou sua missão também. Saulo matou muita gente, perseguiu muitos cristãos, mas um determinado momento de sua vida, com uma luz vinda do céu, ele muda totalmente. Ele cai em si. O que foi que caiu na vida de Paulo? O que caiu foi a soberba dele, o poder dele, o orgulho, a autossuficiência, sua maneira de ver a vida. Aí Paulo muda totalmente. É o que precisa acontecer na vida de muitos de nós. Nós também precisamos desta luz vinda do céu que nos faz cair das nossas autossuficiências. Eu fico me lembrando assim, quando começou esse período da Covid, e lá pelo meio assim, a gente procurava a autossuficiência das pessoas, não via mais não, estava todo mundo, olha, no mesmo nível. Onde estão os soberbos? Estava no mesmo nível. Onde estavam os poderosos? No mesmo nível. Mas vocês sabem que tem gente que ainda não aprendeu, não entendeu essa lição, continua pisando as pessoas, continua destruindo as vidas. Às vezes, não pense que é Deus que manda, mas tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, como esse poder desse vírus, poder entre aspas, né? Porque para Deus ele não tem poder. Como o poder desse vírus, que nivela todo mundo com uma rasteira, né? Tem coisa que acontece na nossa vida que vem assim para nos derrubar no chão, para percebermos que sem Deus não vamos a lugar nenhum. Sem Deus nós não somos nada, nada. São Paulo, depois de tudo, depois de sua conversão, ele diz assim: eu combati o bom combate. Quer dizer, ele faz uma síntese. Depois que ele fez o bem, ele disse que agora espera de Deus a recompensa, somente. Estou para ser derramado em sacrifício, disse São Paulo. Combati o bom combate. Em outras palavras, eu já fiz o que tinha de ser feito, não é? Já fiz o que tinha de ser feito, mas a vida é assim mesmo, é um combate. A vida é uma luta, minha gente. Quem vive essa vida e não luta, não sai do canto,
vive aí só pensando na derrota o tempo todo, não é com esse pensamento derrotista que muita gente tem, pessoas moles, medrosas, preguiçosas, não assumem a vida com as próprias mãos, fica difícil. A vida é um combate. Quantas pessoas estão aí perdendo o sentido da vida por elas mesmas, pelas próprias mãos, não por Deus. Quantos jovens não sabem para onde vão, não sabem o que vão ser nem na vida. Água me leva, água me traz. A vida exige que nós batalhemos. A vida é um combate. Tem que se mexer. Como São Paulo diz, combati o bom combate. A segunda leitura, então, lembra para nós que o Senhor estará sempre do nosso lado, nos apoiando, velando por nós, para que assumamos o caminho certo na nossa vida. E o Senhor nos livra de todo mal. Esta é a certeza que temos. Deus nos acompanha durante toda a vida, toda a vida. Já no Evangelho, nos pergunta, hoje, Jesus nos pergunta quem Ele é. Pergunta aos discípulos e a nós. Ora, fazia 3 anos que Ele andava com aqueles discípulos, então era a obrigação deles de saber quem era Jesus. E aí Jesus faz essa consulta, uma enquete, não é? Para saber se eles estão com a resposta correta. De fato, eles não sabiam. Disseram que era João Batista, que era Elias, Jeremias ou um profeta. Vejam, só personagens do Antigo Testamento, pessoas que já passaram. Ora, Jesus é passado, Jesus é presente, Jesus é boa nova na nossa vida. É o que está faltando na vida de muita gente, é perceber essa presença de Jesus, constante. Ele não é passado, não. Só Pedro deu a resposta correta. Acredito que se você sair por aí perguntando, não precisa de sair não, pode ser por aqui mesmo. Se sair perguntando quem é Jesus, muita gente não vai saber responder ou vai responder de uma forma muito superficial. Outro dia uma pessoa dizia assim, Jesus é um revolucionário, não é, padre? Ora, revolucionário de quê? Só se for do amor. A revolução que ele veio fazer foi de amor, do perdão, e não desse tipo que a gente vê por aí, que às vezes as revoluções são totalmente diferentes dessa questão do amor. Então, não é só isso não, por mais que você queira dizer algo, mas não consegue exprimir totalmente quem é Jesus para nós. Já outra dizia, padre, Jesus era um homem muito bom. Bom é seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, ele é maravilhoso. Não existe isso. Essa palavra é muito pequena para Jesus. Só Pedro respondeu perfeitamente quem era Jesus. É o Messias. Aí o Evangelho diz, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, prestem atenção. Quem revela Jesus para nós? O Pai. É Deus Pai quem revela quem é Jesus. Onde? Na igreja. Não se esqueçam disso. Deus Pai revela Jesus para nós na igreja. Aí fica difícil para muita gente. Esse é o grande problema da sociedade atual, que diz assim, eu gosto muito de Jesus, mas não gosto da igreja. Não pode. Uma coisa está ligada à outra. Não existe Jesus sem a igreja, porque Ele deu a vida por sua igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por essa igreja Ele deu a vida. Não existe Jesus sem a igreja. Então, meus irmãos, essa profissão de fé de Pedro fez com que Jesus mudasse o nome dele. Em cima desta pedra, que é Pedro, Jesus edificou a sua igreja. O primeiro Papa, 37 anos de pontificado.
E quando morreu, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não tinha dignidade para ser igual a Jesus. Não se achava digno de morrer como Jesus. Então, por que nós chamamos estes dois apóstolos de colunas da igreja? Porque em Roma eles deram a vida por Jesus. Por isso que hoje nós celebramos de vermelho, simbolizando exatamente o sangue por eles derramado. Então, meus irmãos, nesta igreja, essa solenidade de hoje é uma solenidade para mostrar um pouco a nossa catolicidade, a alegria de ser católico de verdade. Paulo, vocês sabem que morreu também decapitado, não é? Foi decapitado por Nero. Então, hoje nós temos a alegria de pertencer à igreja, que é una. Por quê? Porque a fonte é Deus, o único Deus. Jesus é o fundador, o único fundador. É santa pela entrega do próprio Cristo, pela igreja. É católica, a palavra católica quer dizer universal. É destinada a salvar o mundo inteiro. É apostólica por quê? Porque foi fundada no alicerce dos apóstolos. São os apóstolos que estão na base. Eu fico assim pensando, o que é que falta à igreja católica? Nada. Quando você nasceu, você era o quê? Nada. E o que foi que a igreja lhe fez? Filho de Deus, pelo batismo. Foi a primeira ação da igreja na sua vida. Mais adiante você pecou e a igreja, pelo ministério, lhe dá a absolvição, o sacramento da penitência. Mais adiante você sente o desejo de dentro vindo de Deus, não é? O desejo de Deus. E aí a igreja lhe dá o sacramento da Eucaristia, lhe fortalece. Lá pelos 15, 16 anos, sua vida meio capenga aí, vida cristã, a igreja lhe unge com o sacramento do crisma, lhe dando os dons do Espírito Santo, a força do Espírito Santo. Mais adiante você se apaixona por uma mulher, o sacramento, a igreja abençoa o seu amor e lhe dá o sacramento do matrimônio. Adoece, chama o sacerdote para ungir e ele ficar bom da sua doença. Quer ser padre? A igreja trabalha essa vocação para que você possa receber o sacramento da ordem. Morreu, chama o sacerdote para encomendar a alma dessa pessoa. O que é que falta nessa igreja? Falta só que nós valorizemos a igreja, essa mãe que está conosco desde o nascer até o morrer. Ela está velando por nós. Nos entristece às vezes quando a gente percebe gente de dentro da igreja falando da igreja, falando do Papa, falando dos bispos, falando dos padres, falando da própria igreja. Gente, ninguém tem o direito de fazer isso. Por quê? Porque a igreja é a esposa de Cristo, a cabeça da igreja é o Cristo. Se existem erros na igreja, são nossos. Os erros da igreja são nossos. Lembrem-se, a cabeça da igreja é o Cristo. Madre Teresa de Calcutá, um dia alguém perguntou: Madre, essa igreja católica precisa melhorar muito. Aí ela disse assim: melhoremos, eu e você, e já vai melhorar um bocado. A igreja somos nós. Santa Teresa de Ávila disse: eu peço a Deus a graça de morrer filha dessa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao nosso Pai do céu as nossas preces e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos, ó Pai, pela Santa Igreja, fazei que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a vossa força, que a conduz à salvação. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Suplicamos, ó Pai, pelos cristãos que são perseguidos, concedei que se inspirem no exemplo de fidelidade de São Pedro e São Paulo e testemunhem a fé as últimas consequências. Rezemos. Escutai a nossa prece. Pedimos, ó Pai, pela nossa comunidade, que seja cada vez mais praticante da vossa palavra e saiba combater o bom combate e conservar a fé. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, que o dízimo seja assumido pelos fiéis como compromisso de vida, como expressão de fé e o desejo de aprofundar-se na experiência de Deus. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Boa noite, meu nome é Neves. Eu me chamo Cláudio. Eu vou contar vou dar um testemunho de como ser dizimista. O que é ser dizimista? Vou tentar resumir. Antes eu pensava que a gente tinha uma quantia certa para ser dizimista. Eu via muita gente dizer que era dizimista e eu ficava assim porque eu pensava que tinha que devolver 10% do meu salário. Então, o que era que eu fazia? Eu devolvia na igreja sem me identificar. E uma vez eu falando com uma pessoa, ela disse: não, você dá quanto você acha que seu coração manda. Então, aí eu comecei a devolver o dízimo e as coisas melhoraram 100% na nossa vida. A gente passou por problemas difíceis, entendeu? Situações difíceis, e só Deus foi quem tirou a gente dessa situação difícil. Nós fomos para São Paulo com a filha para ser transplantada, e a gente não tinha um tostão, mas eu não deixava de devolver meu dízimo, o nosso dízimo, que eu e Cláudio, nós somos dizimistas. Então, o que era que fazia? Eu devolvia o dízimo, e nunca faltou um tostão lá em São Paulo. Quando nós chegamos aqui em Campina, outra queda, uma situação difícil, mas nunca faltou dinheiro na nossa bolsa, entendeu? Nunca faltou dinheiro. Então, é o seguinte, você faça a experiência de ser dizimista, que você vai ver milagres na sua vida acontecer. Teve um tempo que eu parei de devolver o meu dízimo, e as coisas começaram a ficar difíceis. Então, eu disse a Cláudio, eu acho que é porque a gente parou de devolver o dízimo. E quando voltamos, tudo melhorou na nossa vida. E é o seguinte, eu tenho um colega lá, padre, em Curitiba, e ele disse que, como é que se diz, nada eles cobram, taxa de SCC, de EJC, nada eles cobram, porque 90% dos paroquianos são dizimistas, e 10% são de fiéis que vão nas celebrações e não são da paróquia. Então, é o seguinte, se todos nós, entendeu? Não importa a quantia que você devolva, mas se todos nós tivéssemos o compromisso
de ser dizimista, não precisava Padre Márcio estar fazendo campanha, Padre Márcio fazer campanha, certas campanhas, cobrar taxas de EJC, de ECC, de casamento, batismo, tudo o dízimo cobriria. Então, faça essa experiência. A gente vai estar lá no final e você faça a experiência. Você que é dizimista, eu lanço um desafio. Convide outra pessoa para ser dizimista. E você que ainda não é dizimista, eu estou ali lhe esperando. Só para concluir o que Neves falou, eu gostaria, quem for dizimista, levante sua mão. Pouca gente. Pouca gente. O que é que está faltando para vocês que não é dizimista? Tirar a mão, meter a mão no bolso e tirar alguma coisinha para doar. Seja cristão, venha fazer parte dessa família, a família do dízimo, a família de Deus. Nós fomos batizados para isso, ser cristãos e ajudar o próximo, sem olhar a quem. O dízimo não é só para a igreja, é para os pobres também. Então, portanto, minha gente, seja dizimista, você adulto, você jovem. Às vezes a gente acha que o dinheiro da gente é pouco, mas tirando um pouquinho, esse pouquinho se torna muito. Quando a gente é dizimista, nunca falta um centavo na sua bolsa. Depois que eu voltei a dar o dízimo, nunca faltou dinheiro na minha bolsa. Então, seja você dizimista também. Faça parte dessa família. O balcão do dízimo está ali. Você vai comungar daqui a pouco. Comunga e faça um exame de consciência. Seja dizimista, como eu sou, como o Neves sou e como alguns aqui que está presente é dizimista. Amém? Bem. Vamos rezar juntos a oração do dizimista. Fiquemos em pé. Você que tem aí a oração na bancada, façamos juntos. Senhor, recebe a minha gratidão pelo dom da vida e pelo alimento de cada dia. Senhor, eu te agradeço também pelo sustento espiritual que temos e dos sacramentos da Igreja, para que mais pessoas te conheçam e vivam o teu reino. Recebe, Senhor, este ato de fé, a oferta do meu dízimo em reconhecimento e gratidão, e para que, através dessa oferta, nossa comunidade evangelize ainda mais. Pelas mãos da Virgem Maria, a ti consagro minha vida, minha família, meu trabalho e o meu dízimo. Tudo o que tenho e sou vem de ti. Muito obrigado, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você é convidado hoje a partilhar, a fazer o seu dízimo. Hoje é o primeiro final de semana do mês. Você faça da melhor forma possível. Se quiser, o pessoal vai recolher até onde você está. E se quiser também, pode fazer com esse QR Code que está aqui e também na bancada tem. O Pix está aí, a chave Pix. Faça em forma de gratidão a Deus. Cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo
espada, toda perseguição. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, possamos nos dispor a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro e São Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Ducênio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Queremos lembrar o 7º dia de Fernando Severino de Almeida, 30 dias de Maria Sabino de Souza, 1º ano de Gregório Guedes Fernandes, Francisca Francimar Fernandes. Outras intenções: Maria Aparecida Pereira, Sônia Maria de Souza, Severino Pereira de Souza Filho, Antônio Pereira de Souza, Maria de Fátima Souza Cavalcante, Maria do Céu da Fonseca Messíades, Maria de Fátima Fernandes, Francisca Neumann Fernandes, João Joaquim de Oliveira, Carmelita Fernandes, Eliezer Leite Rolim Filho, José dos Anjos, Antônio Batista da Cunha, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o que o Mestre ensinou. Viemos ser a restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar, celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade
de justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Vimos ser a restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal,
outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Virgem Mãe, Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio. Suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas. Guiai segundo o amor do vosso coração os nossos seminaristas, para que sejam mais tarde. Amém. Fiquemos sentados um pouco. Edital proclama: com o favor de Deus e da Santa Igreja, deseja ser ordenado presbítero o diácono Elton Moura Rodrigues. Nascido a 3 de maio de 1994 na cidade de Campina Grande, Paraíba, filho de José Bernardo Rodrigues e Maria Lúcia Moura Rodrigues, batizado a 21 de maio de 95, nesta matriz de Nossa Senhora do Rosário, Campina Grande, e ordenado diácono no dia 14 de dezembro de 2021, na Igreja Catedral de Nossa Senhora da Conceição. O candidato ao presbiterado tem residência fixa com sua família na cidade de Campina Grande, mas em função do estágio diaconal e missão reside na paróquia de São Pedro, com sede em Caraúbas, Paraíba. Se alguém souber de algum impedimento que obste a celebração desta ordenação presbiteral, está obrigado, em consciência, a declará-lo. Elton Moura é filho da nossa paróquia. Ele nasceu e se criou aqui, perto da Capela da Guia, no bairro de São José. Ele vai ser ordenado no dia 5 de agosto, aqui, neste presbitério. Dom Ducênio virá ordená-lo às 7 horas da noite. E como de costume, esses proclamas ocorrem 3 vezes, aqui e lá onde ele está fazendo o estágio, porque ele nasceu por aqui, tá certo? Então esse já é o segundo proclama, o terceiro será a próxima semana. Aquelas pessoas que ao final quiserem fazer o seu cadastro do dízimo, o dízimo é mensal, viu? Não é semanal não, tem gente que pensa que é semanal, a não ser que você receba semanalmente, mas normalmente é mensal. Aí você vai lá e faz o seu cadastro, para manter essa fidelidade, tá certo? E aí você pode ficar fazendo também na conta da paróquia. Nós identificamos pelo extrato, tem o seu cadastro, então a gente percebe o seu nome e já vai dando baixa, né? E você recebe um recibo também no seu celular, tá bom? Minha gente, hoje eu quero primeiro agradecer a Simone e Robério, que passaram vários anos, desde quando implantamos. Simone e Robério, vem aqui, por favor. Nós implantamos o encontro de adolescentes com Cristo aqui na paróquia. E desde o início que vocês estiveram presentes, ajudando, cavando os buracos mesmo, né? O núcleo está aí? Venha também para cá, o restante do pessoal. Vocês não estão abandonando não, né? Só repassando o serviço, né? A função. Pois bem, eles desde o início que nos ajudaram a implantar o encontro de adolescentes aqui na paróquia. Já vai fazer quanto tempo?
8 anos. 8 anos. Então, nossa gratidão a vocês pela bondade, pela disponibilidade, porque muitas vezes vocês conosco estiveram batalhando para que estes adolescentes recebessem estas instruções. É um dos encontros mais difíceis de realizar. Só a responsabilidade de acolher um monte de adolescentes é muito difícil. Para um final de semana, até documento tem que preencher, né? A família, quando libera um adolescente, tem que deixar com todas as responsabilidades. Então vejam que é muito difícil. A preocupação é uma missão, isso é uma missão de vocês. Então, que Deus abençoe e que vocês continuem ajudando o encontro de adolescentes, que vocês também amam esse encontro, não é? Isso não é um abandono, mas como a função ela tem que passar, né, para pegar uma outra pessoa que possa começar né, a se doar e a se entregar. Então nós também chamamos um outro casal que já estava também se doando ao EAC, que ama o EAC. E nós vamos passar a faixa para eles, não é? Diego e Jéssica, eu não vi ainda aqui. Muito bem, venham para cá. Então, esse é o casal que faz sempre a ponte entre o padre e o núcleo. Isso aqui é como se fosse uma equipe de coordenação. Sejam bem-vindos, então, a essa nova equipe, onde vocês vão ser abençoados nesta nova missão. O padre, Diego e Jéssica, nós somos aqueles que pensam. Tudo do EAC é entre o padre, Diego e Jéssica e estes que estão lá, apoiando casais e também o pessoal, os jovens que estão aí. Nós temos outros casais também, que vocês estão vendo, não é? E temos os jovens que estão no núcleo. Que Deus abençoe a missão de vocês. Que muitos adolescentes possam, nesse primeiro encontro que vai ter depois da pandemia, não é? Que para nós vai ser assim, está sendo como se fosse um recomeço. 2 anos parados, não é? Já entrando, esse terceiro é o que vai acontecer. E mesmo assim nós estamos pensando como vai ser, não é? Mas graças a Deus tudo melhorou. Mas vai ser o primeiro encontro depois da pandemia. Rezem por esses que estão aqui preparando essa batalha, esse encontro maravilhoso. Vamos fazer uma oração por vocês. Fiquemos em pé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, minha gente. Quem quiser fazer parte da pastoral da alimentação e da pastoral do idoso como voluntário, a pastoral do idoso é como voluntário, tá certo? Ajudando o pessoal. É só nos procurar. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com alegria no Senhor, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Seja perseguido, Deus desceu.
desejos, insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer, por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar, vou pra onde o vento do Senhor levar. Senhor, pra onde aprouver. Calo meu querer pra ouvir o que